Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer mais um vídeo aqui sobre a Via, enquanto vocês olham aí principalmente Banco do Brasil e BR Distribuidoras para segunda-feira, data corte, dia 13, então deixem anotados, estou passando aqui todo início de vídeo, mas hoje o conteúdo vai ser sobre a Via, tá? Vocês gostam bastante, tá? Eu estou de olho tanto em Magalu como Via. O setor de consumo como um todo tende a decolar se o mercado subir junto em outubro, final de setembro, segunda quinzena de setembro, outubro, tá? Que deve começar a ter já uma pujança pré-rush natalino. Então o setor de consumo é interessante, mas agora é muito ruim, né? Não há rentabilidade no setor como um todo. E esse vai ser o primeiro tópico do vídeo, tá? Vou mostrar para vocês curva de juros versus Magalu, versus Via e versus Icom, tá? Os dois principais momentos de estresse que nós tivemos na curva de juros, o atual, tá? E lá em fevereiro, março, devido ao problema muito forte que nós tivemos com a crise sanitária, o pessoal fizeram tanto Magalu como Via caírem. Só que, já trazendo para vocês o primeiro conteúdo do vídeo aqui, né? Esse é o gráfico, pessoal, que talvez represente aí uma das principais causas pelo setor imobiliário, pelo IFIX e também pelo setor de consumo, que são três setores. Acho que imobiliário, IFIX e depois o Icom, que mais sofrem com alta da Selic e mais se beneficiam com a baixa da Selic, a baixa do custo, seja ele curto prazo, como é o caso do Icom, seja ele de longo, né, os empréstimos de longo prazo, custo de dinheiro de longo prazo, como é o Imob. E quando a gente fala de IFIX, tá certo? A gente está ali disputando entre rentabilidade de 10% que o IFIX consegue, 12% que o IFIX consegue ao ano, contra a renda fixa que vem subindo e tirando um pouquinho de liquidez do mercado de fundos imobiliários. Então tem todo esse jogo que a gente tem que perceber com principal temperatura, termômetro, melhor dizendo, é o DI. Eu peguei, pessoal, o DI em roxo, que vocês estão vendo, linha roxa que vocês estão vendo, é o DI 28. Qual é a Selic que o mercado está precificando para 2028? Nós estamos com uma alta, tá, de março para cá de cerca de 30%. Tá? Então vamos lá, se você tivesse posicionado na curva longa dos juros, você está ganhando 30%. Tá? Contra Via Varejo e Magalu caindo 25 cada uma, tá? 24 Via, 29 a Via Varejo, tá certo? O Icom tá no meio verde aí, certo? Tá ali em menos 2%. Por quê? Que eu considero a Via Varejo e a Magalu, tá, estão caindo além do índice de consumo. O índice de consumo bem grande, tem vários ativos ali, tá, menos expostos a consumo, tá, menos expostos a consumo. Se eu não me engano, por exemplo, a Hypera tá no índice de consumo. Poxa, remédios, pessoal, não tem jeito, ainda mais os remédios mais convencionais da Hypera, tá, mantém ali uma certa pujança, mantém um certo consumo mesmo com a economia indo bem ou mal, mesmo com juros subindo ou descendo. Então há algumas empresas dentro do índice de consumo e varejo que conseguem ser mais resilientes. As mais expostas com margens menores, como é o caso de Via Varejo, como é o caso, tá, de Americanas, B2W, como é o caso da própria Magalu, margens pequenas, estou falando aí de 1 a no máximo 3%, quando muito 5% de margem líquida esse pessoal consegue. Tá? Então eles estão mais conectados, muito mais conectados com taxa de juros. Tá? Via Varejo, um pouquinho mais alavancada do que Magalu, como eu falei. Mas percebam que os dois quadrantes que eu tentei grifar aí de amarelo, os retângulos de amarelo com as setinhas de amarelo, foram os dois spikes, subidas repentinas que nós tivemos de juros. Lá em fevereiro, março e abril, devido à derrocada total da nossa crise sanitária, corona, e agora, recentemente, devido à crise fiscal, crise política, crise entre os poderes, tá? Muito doméstico essa curva de juros, tá, pessoal? Por que doméstico? Porque o Bacen está subindo, está tentando controlar a inflação e nós temos dois problemas que influenciam a curva de juros hoje, né? Câmbio deteriorado, tá? O valor da moeda, então, muito baixo e, obviamente, inflação barra dólar, né? A inflação vem junto com o dólar, tá? Porque nossa cesta de produtos e serviços tem muito dólar no meio, é muito dolarizada, tá? Então a gente tenta conter esse bichinho chamado inflação via dólar, via a taxa de juros para controlar o dólar, tá? Tudo está conectado, mas vejam que sempre que deu spike para cima, o mercado, o Icom cai, ou no caso, a Magalu caiu muito certinho respondendo. Quem descolou, e é esse momento aqui que chamou a atenção, foi o momento ali de julho a agosto, quem descolou um pouquinho foi a Via, certo? Foi a Via, que não conseguiu ter a mesma resposta da Magalu no período pré, tá?
A Magalu tendo uma rentabilidade ano passado, um pouquinho desse ano também, enquanto a Via já estacionou. Tá? Então, esse momento aqui enganou muito o investidor, talvez, da Via Varejo, da Via, perdão. Eu vou mostrar no gráfico, foi só um upside rápido, tá? De março para cá teve uma ligeira alta, tá? Em um momento ali específico, mas depois os dois voltam a se juntar, tá? Voltam a ter rentabilidades negativas, enquanto o juros está subindo, pessoal, tá? Com maior velocidade, pior é, tá? Vocês podem colocar aí Fix e Mob, tá? Que vão apanhar bastante junto com o Icon, tá? Na sua grande parte. Alguns ativos do Icon vão conseguir sobreviver. Bom, com isso em mente, se eu quero investir em consumo, em empresas de varejo, seja tech ou não, pessoal, no frigir das contas a gente tem que olhar na margem líquida. Vamos dar uma olhadinha na margem líquida dessas duas. Margem líquida da Via Varejo, 3,79% nos últimos 12 meses. Tá? Margem líquida da Magalu, 2,19%. Tá? Margem operacional, 4,5% para uma, 4,13% para outra, Via e Magalu. Legal. Se você quer desconto de valuation, a Magalu é a descontada hoje em relação à Magazine Luiza. Porém, as duas, em termos de múltiplo, estão assim, não digo caras, tá? A Via não está cara, não. A Magalu super cara. Então, porque caiu, pode cair muito mais. Tá bom? Vou fazer vídeo novo sobre a Magalu também, não se preocupem, tá, pessoal? Mas eu queria só chamar a atenção para a alavancagem da Via, né? Isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Essa alavancagem cada vez fica mais corrosiva com o custo do dinheiro aumentando. Então tem que se estudar aonde está ancorada essas dívidas, para quanto tempo ela tá certo? Porque com o Selic subindo, o custo do dinheiro sobe também e os bancos começam, ou quem emprestou grana para a Via, tá certo? Não é só follow-on que a empresa pode se capitalizar, empréstimos, obviamente, financiamento também, tá? Então tem que olhar aqui, ela teve um crescimento verde, pessoal, receita líquida, tá? Dívida líquida em vermelho. Vejam que o momento é bem, vamos dizer, congruente, né? Os dois estão subindo aqui para casa dos bilhões. Então, enquanto a receita dela está bilionária, a dívida também está, tá? E começa a ser apontado já aqui nesse indicador, dívida líquida sobre EBIT, tá? Tá em 4,87 vezes. Então é muita atenção que a gente tem que ter com o Via Varejo especificamente, porque a Magalu ela foi a mercado no follow-on e conseguiu se capitalizar, comprou a Kabum e sobrou uma grana ainda, tá? Então a Magalu sempre que vai tentar adquirir alguém, né, fazer um M&Azinho aí, ela não se alavanca, né? Faz muito tempo, não sei se antes de 2016 ela era bem alavancada, mas faz um bom tempo que ela não tem alavancagem, tá? Então a Magalu, durante esse período turbulento, que a gente vê juros subindo e subindo rápido, tá, pessoal? Qualquer que seja o motivo, tá? A Magalu está mais preparada para sobreviver, sem grandes percalços. A Via, a gente tem que ficar bem atento, é o maior faturamento do setor, sem dúvida nenhuma, a maior empresa, tem ali físico e digital, né? A Magalu cada vez mais digital, certo? A Americanas também cada vez mais digital. Então a gente tem que ficar de olho. A Americanas tem também uma boa carcaça presencial, tá? Mas tem que ficar de olho na alavancagem, na minha opinião, em relação à Via. Bom, agora, pessoal, passando pro gráfico, né? O que eu imagino? Então a Via, como eu falei, né? Neste momento aqui talvez tenha dado uma certa... Foi aqueles 30% que eu falei para vocês, tá? Que ela subiu, né? Aqui pode ter enganado ou pode ter colocado muitas pessoas no mercado, tá? Em um momento, na minha opinião, bom para scalping, né? Boa para swing trade, péssimo para você aguardar o ciclo de alta do ano, tá? Mas eu não vou culpar o investidor que, por exemplo, entrou aqui, tá? Por quê? 11,63, 11,54,1, na minha opinião, né? Sempre trago para vocês aqui. Eram dois pontaços de suporte, tá certo? E eu teria interesse, se quisesse guardar um cascalho ali para especular na Via. Por que especular, pessoal? Porque eu vejo que a segunda quinzena de julho, e eu sempre falo para vocês aqui, e a primeira quinzena de agosto, não é bacana você tá ali mal comprado, tá certo? Ou esperando para novas altas, tá? Então, se você é especulador, a janela que se tem de aportes é a segunda quinzena de maio ali, tá? 1º de junho, surfa essa alta até a segunda quinzena de julho. Ali começa a realizar, porque tende a vir o resultado do segundo trimestre, que é pífio para o setor, não tende a ser muito bom, tá? E nós tivemos aí um problema também sanitário, o setor de consumo
com taxas de juros já subindo. Então não era um cenário muito interessante aqui para se continuar. Longo prazo, pessoal, nada a ver com isso. Acho que longo prazo, um bom aporte que se fez aqui, talvez tenha feito de novo. Agora, nessa região, mais um, e a última para 2021 é 767. Então, longo prazo é só compra, né? X1, X2, X3, respectivamente, aí 1163, 1154, 953, 93, 767. São os 3 pontos que eu tenho, tá? Para 2021. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, eu não vou culpar ninguém aqui, nem o perfil do investidor, nem o perfil do especulador, porque ano passado ela subiu em linha reta. Então, quem olha para o ano passado fala, pô, era para ela subir aqui, certo? Era para ela subir aqui de novo. Tá? Só que o cenário aqui, pessoal, não tinha disputa, na minha opinião. Por que não tinha disputa? Tanto para Magalu quanto para Via, mas principalmente para a renda variável. Quanto mais a gente olhava para a renda variável, a gente aceitava um dólar alto, a inflação estava começando a subir, portanto a Selic era 2%. 2 ponto alguma coisinha, depois caiu para 2, depois começou a subir devagar. Então aqui, quando o mercado estava com dinheiro no bolso para pagar, para investir em algum lugar, não tinha concorrência. Pessoal, a partir da subida de juros começou a ter concorrência. Tá? Então, vamos dizer assim, cada realização de mercado, novas altas, quando o cara ia entrar para pôr dinheiro novo para subir, ele falava, poxa, em vez de ir com tudo aqui, eu tenho renda fixa. Então começa-se a ter concorrência que até, vamos colocar 8% de Selic, a gente continua andando, tá? Porque a inflação está alta, então o juros real ali continua baixo. Mas tem gente falando em 2 dígitos, aí trava, né? Trava. Por que eu vou me arriscar se eu ganho 2 dígitos com dinheiro certo, né? Com dinheiro fora de risco? Então a única atenção que eu quero trazer para vocês, sim, baita desconto que havia, na minha opinião, está atual, tá? E para o longo prazo trago 1163, 1154, 953, 93 e 767 como sendo a região, mais especificamente agora porque a gente está nos 9, né? 953, 93 e 767 é um plano que eu gostaria de ter, por exemplo, meu médio ali, tá? Porém, pela disputa e pelo momento político atual, político/macroeconômico, a gente deve manter taxa de juros alta, entre aspas, né? Por um bom tempo, principalmente para o ano que vem inteiro, tá certo? Não vejo o Selic tendo uma curva de baixa no ano que vem, tá? Então, esse setor aqui apanha, porém, contudo, entretanto, setores como financeiro, seguradoras, bancos, setores como utilidade pública, saneamento, concessões, energia elétrica, se beneficiam, ou melhor, se protegem, tá? De uma alta da inflação ou alta de juros, porque eles repassam nas continhas que nós pagamos. Então, enquanto um setor perde o ar da graça, o outro ganha o ar da graça. Tá? E as exportadoras de commodities estão fora desse mundo, porque elas exportam. Então, elas não estão nem aí com a nossa Selic, tão pouco com a nossa inflação, ou até tão, mas pouco, né? Menos expostas, porque ela tem a receita, elas estão mais expostas ao câmbio, por exemplo, e o quanto que ela tem de receita versus dívida na moeda estrangeira. Tá, pessoal? Então, o setor de icon, o setor imobiliário, o setor de fix devem sofrer no curto e médio prazo. Tá bom, pessoal? Bom, historinha macro deixada de lado, porque não sou economista. Agora sim, pessoal, o que eu acho que é o mais bacana aqui de se acontecer na Via? Ponto 1, 93953 é candidato, pessoal, para mim, tá, a vir direto para os 11,63, tá, que é alvo final para esse trimestre. R$ 11,63, R$ 11,54. Tá? Não vou ser mais ganancioso que isso. Tanto se ela subir a partir da mínima atual, 9,3, quanto se ela subir do 7,67. Tá bom? Qual que é a máxima história, qual que é o fluxo máximo que eu acho que ela deve chegar? São 2, tá, pessoal? Vou trazer para vocês, que foi a última alta. Depois 2. Tá? Vou trazer só as porcentagens para vocês terem noção do tamanho do fluxo que pode vir. Tá? Então, 20% a 23%. Tá? E os 2 grandões aqui vão aí entre 47 a 60. Pessoal, eu vou colocar aqui, tirar esse. Tá? Agora sim, temos aí as 2 expectativas que eu tenho. Tá? R$ 3,00 a 5,20. R$ 3,30 a 5,20. Tá? Colocando isso à mínima atual, né? Traríamos aqui de volta, muito próximo aqui dos 11,63. Se viermos para o 7,67, tá? Pegaríamos aqui 47%.
também, de novo, certo? Então me parece que muito pé no chão, porém ordinário assim, né? Ordeiro, melhor dizendo, para esse terceiro tri. Terceiro tri que acaba, né, pessoal, ali no finalzinho de outubro, tá? Entre o meio de outubro e tal. Que aí nós temos o período de consumo, que espero que esse mercado dê uma alegria. Essa alegria tem um primeiro alvo, como eu acabei de falar para vocês, aqui na região amarela, a região mais importante da via, tá? E se as coisas melhorarem, vamos supor, câmbio deságua para baixo, dólar cai, inflação cai junto, obviamente, ótimo, seguramos aí, BC para de falar que vai continuar subindo a Selic. Aprovação agora do nosso digníssimo orçamento para o ano que vem, com pés no chão, então teto malemar sendo respeitado, mercado gostando da austeridade possível encontrada pelos três poderes. Ponto 2, importante. E ponto 3 de repente, nós temos aí zero problemas com a Delta, tá? E temos aí uma possibilidade, principalmente para a Via, de pessoas no quarto trimestre, no rush natalino, das festas, das compras, do Black Friday, pessoas podendo ir às lojas, porque ela tem uma vantagem presencial, tem uma rede de lojas enorme. Então, esses são os principais fatores que eu colocaria para a Via, e essa região atual, pessoal, para o longo prazo, eu vejo muito boa, tá? Muito boa mesmo. 953-767, tá? Alvo inicial, terceiro tri, estamos falando de 11,63, 11,54, depois o follow-on clássico, né, 14,85, que marcou topo aqui, tá? E aí, se você estiver muito, muito, muito otimista, eu não vejo o mercado de maneira geral fazendo novas máximas, mas um topo duplo é bem provável. Então, esse movimento aqui, ó, pum, finalizando aqui em 17,40, 19,18, tá? São as duas áreas aí. Então, tá bem definido todo o meu planejamento para a Via, pessoal, que não tem muito segredo, né? A gente tá... Você, ao se posicionar em empresas de consumo, tem que estar vacinadaço, tá? Então, literalmente, né? Com a alta Selic. Você tem que saber que isso impacta essas empresas, tá bom? Que tem margens curtinhas, depende de consumo, depende do poder de compra das pessoas, a inflação bate nesse setor também, tá certo? Então, você tem que saber disso, né? O que coloca não inviabiliza o investimento ou a especulação, no meu ver. Só ganha mais tempo, tá? Só ganha mais tempo. Você tem que esperar um pouco mais, porque são variáveis macro, né, domésticas nossas aqui que importam bastante. Minha opinião, certo? Se gostou, deixe nos comentários aí uma opinião sobre a Via ou sobre a Magalu. Um grande abraço, pessoal. Links na descrição. Participem da minha carteira. Tá lá gratuita para vocês. Hoje tem vídeo de atualização. Tchau, tchau.